Pessoal, olha só. Com a saída do ministro Luiz Fux, da turma composta por Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, algumas coisas vieram à tona. Dentre elas, que havia uma estratégia dentro do Supremo para rifar, para isolar o ministro Luiz Fux, porque claramente houve um racha lá dentro, né? E isso é óbvio, é cristalino, só não vê quem não quer. O Fux não vai mais corroborar com as ações e decisões de Alexandre de Moraes. A questão é que isso não agradou o sistema, isso não agradou os outros ministros, né? Vejam só, quem mais fala em democracia, em Estado democrático de direito, não aceita discordância, não aceita que alguém contraria a decisão deles, né? O simples fato do voto do ministro Luiz Fux ter sido estritamente técnico incomodou tanto que o próprio Gilmar Mendes veio a público e ofendeu publicamente o Luiz Fux. Cara, isso é inadmissível. Como é que ele fala em democracia, em Estado democrático de direito, se ele não respeita um voto dissidente de um colega, né? É inimaginável isso aí. Pois bem, meus amigos, a partir de agora acho que algumas coisas vão mudar, inclusive a saída do ministro Luiz Fux para a segunda turma possibilita aí um provável recurso do presidente Bolsonaro, que chegando lá na turma do Fux agora, né, que é composta também por Cássio Nunes e André Mendonça, além do próprio Gilmar Mendes, pode levar esse caso para o plenário. Então, o recurso do presidente Bolsonaro pode chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Pô, Deico, isso aí vai mudar a decisão? Provavelmente não, mas é possível. Há essa possibilidade. Porque, primeiro, vamos entender aí, por que o ministro Luiz Fux agora, ele, digamos, mudou de lado? Não é bem que ele mudou de lado, tá? Eu não sei ainda o que aconteceu com ele, se foi um surto de sanidade, né? Se de repente ele foi acometido por um vírus aí, dessa tal sanidade, se ele se arrependeu do que fez, não sei, mas o fato é que ele tem mudado aí a sua postura recentemente, especialmente nesse julgamento aí da trama golpista fantasiosa, do golpe que não aconteceu, né? E isso indo para o Supremo, aliás, isso indo para o plenário do Supremo, tende a dar mais exposição e reverberação para o caso, tá? E, embora não seja provável, sim, é possível que o resultado seja mudado, tá? Não vou aqui dizer que isso vai acontecer, acho que não, né? Mas eu torço, é o que a gente pode fazer por enquanto, porque o ano que vem isso aí deve mudar, né? Já falo sobre isso. Mas a questão, meus amigos, é que essa estratégia ocorrida dentro do Supremo para isolar o ministro Luiz Fux, tá? Isso tá evidente, e até os assessores de imprensa do regime estão falando a respeito, estão expondo essa estratégia. Quero compartilhar aqui com vocês uma conversa ali, um bate-boca que teve acho que é Mário Sabino, né, um dos assessores de imprensa do regime, com uma outra blogueira aí a respeito, onde eles expõem justamente tudo isso. Prestem atenção. Eu não consigo explicar para minha enteada, que é advogada na França, que um juiz no Brasil possa ser o sujeito que abre o processo, que é acusador, vítima, investigador e julgador. Não entra na cabeça. Precisa repetir e continuar. Eles não continuam não entendendo que isso possa acontecer. E aqui a coisa aparentemente está normalizada, porque a gente já fala como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E se você aponta isso, você vira bolsonarista. Que é o que está acontecendo com o Fux, né? Que você até escreveu também essa semana, que ousou discordar ali e acabou sendo... Não, é isso que você está falando. Eu não entendo. Quer dizer, olha, o Fux, o voto dele foi um voto claramente bem técnico. Ele não é um voto, ele pôs a equipe dele para trabalhar, certo? E a equipe dele apontou todos os... É engraçado que quem critica o Fux não critica a argumentação do Fux, porque a argumentação do Fux apontou assim, as falhas todas na instrução do processo. E são muitas, todo mundo sabe. Tanto é que os votos dos demais ministros foram votos muito rápidos, muito rasos, porque eles já estavam desde sempre, eles já estavam com o seu veredito, a sua decisão já tomada. Então, assim, isso que o Fux está sofrendo no STF, esse bullying, é um bullying, né? O bullying que ele está sofrendo. Tanto que trocou de turma, né, Mário? Chegou a pedir para trocar de turma, porque ali onde ele estava já não tinha mais condições de permanecer, ele foi... tinha que estar ali no mesmo grupinho, né? Rapaz, quem diria, hein? Se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Parece que o vírus da sanidade acometeu mais alguns aí, não é? Não foi só o Fux, não. Vejam só, ele falou pontos interessantíssimos ali, dos quais eu concordo plenamente, né? Primeiro, os petistas, os militantes estão atacando o Fux agora apenas porque ele está
cumprindo a lei, está tomando decisões com base no texto legal. Ora, qual é a surpresa nisso? Né? Claro, não surpreende os petistas atacarem alguém por cumprir a lei e para mim também não surpreende o Fux estar cumprindo a lei, porque essa é a obrigação dele. Sabe, olha que absurdo, o pessoal rotula agora o Fux como bolsonarista, quer dizer, se ser bolsonarista é cumprir a lei, beleza, então todos nós deveríamos ser bolsonaristas, né? Inclusive vocês petistas. Essa é a questão. Agora, eles falam isso para querer dizer que o Fux agora está fazendo algo errado, cumprindo a lei? Não dá para entender essa gente. Ou melhor, eu até entendo, né? Tem gente que gosta de ditadura desde que o ditador seja alguém que ele quer, que ele ame, que ele idolatra, né? O pai dos pobres, o pai dos burros, né? Só se for. Enfim, então esse é um ponto interessante, né? O Fux, para mim, cara, não é de direita, não é bolsonarista, não sei o que está acontecendo com ele, mas ele está fazendo a obrigação dele, que é cumprir a lei e a Constituição, e essa é a obrigação de um juiz, né? Outro ponto interessante, algo que eu sempre falo aqui no canal também. Se você disser para qualquer pessoa no mundo que aqui o juiz, ele é vítima, ele manda abrir inquérito, ele investiga, ele conduz o inquérito, ele também julga, a pessoa vai rir da sua cara, vai achar que é piada, não é possível que isso aconteça no Brasil, mas acontece, não é piada, e a coisa está normalizada. E o Fux, toda vez que tem a oportunidade, expõe isso. Nós temos o ministro da Suprema Corte expondo que, dentro da Suprema Corte, a regra do jogo foi mudada durante o jogo. Ora, o Lula não respondeu no Supremo, ele respondeu na Justiça Comum, teve direito à ampla defesa, possibilidade de infinitos recursos, respondeu durante anos os seus processos e ficou preso, foi condenado em todas as instâncias e ficou preso. Aí vem o STF apenas para querer julgar Bolsonaro e, óbvio, condená-lo, né? Porque o julgamento é político e não jurídico, muda a regra do jogo durante o jogo. Então, o Fux, ele expôs que, depois do fato acontecido, o STF mudou o entendimento para enquadrar Bolsonaro e fazer ele responder no Supremo. Foi isso que aconteceu. Porque até então, o funcionário público deixou de ser funcionário público, ele não tem mais o foro por prerrogativa, né? Não estritamente funcionário público, mas figuras que também são funcionários públicos que têm prerrogativa de função. É o caso de presidente, de parlamentares, né? O STF, a partir do momento que eles decidiram condenar Bolsonaro, eles mudaram o entendimento, depois do suposto crime, né? A trama golpista fantasiosa que não aconteceu, para justamente condenar Bolsonaro. Não, a partir de agora deixou de ser funcionário público, saiu do cargo, permanece respondendo no Supremo. E fizeram isso apenas para manter lá no Supremo essa ação. E, claro, condenar Bolsonaro. O Fux está expondo isso aí. E está sendo criticado e atacado por isso. Agora, ele é bolsonarista por estar cumprindo a lei e por estar expondo o óbvio? Não. Que estratégia porca é essa, para não falar outra coisa? Onde a democracia relativa permite que ministros não aceitem um voto dissidente de outros ministros. O que fez o Gilmar Mendes ao atacar e ofender o Fux publicamente, apenas porque ele deu um voto técnico diferente do dele, é surreal, beira o absurdo. E olha só, para finalizar, o amigo lá, o Mário Sabino, ele também expõe um detalhe muito importante. Quem critica o Fux hoje critica o Fux, mas não a decisão dele, não o voto dele. Ninguém critica os argumentos do Fux. Por quê? Como é que você vai rebater o que está na lei? Bom, o direito penal exige prova. Qual é a prova contra Bolsonaro? Não tem prova. Então como é que você vai rebater os argumentos jurídicos do voto do ministro Luiz Fux? Não tem como. Então o que é mais fácil? Atacar o Fux, criticar ele, dizer que ele agora é bolsonarista, né, como se isso fosse algo ruim. Se obedecer à lei e à Constituição for te tornar um bolsonarista, bom, eu sou com muito prazer. Aliás, eu sou mesmo, não é? Independente do que rotulem o que é ser bolsonarista. Então, essa estratégia para isolar o Fux pelos outros ministros, na minha visão, é antidemocrática, porque não é natural, não é normal, como muita coisa que vem acontecendo e sendo protagonizado pelo próprio STF, num Estado democrático de direito, palavra que essa galera adora repetir, né? Expressão. Então, assim, eu espero, meus amigos, sinceramente, que o ano que vem a gente faça a lição de casa e
faça como a Argentina fez recentemente. O Milei teve uma vitória avassaladora sobre o peronismo lá na Argentina. E hoje eles estão comemorando. A projeção é que a gente tem ali a capacidade para eleger 45 senadores. Os que a gente tem, mais o que a gente vai eleger o ano que vem. 45. É mais do que a metade e proporcionará a nós, a direita, ter um presidente do Senado. Então, meus amigos, é questão de tempo e está em nossas mãos o poder de mudar esse país. Vamos fazer a lição de casa. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.